Olá pessoal, tudo bom? Começando mais uma live aqui na 15x7, no Instagram da 15x7. Tá todo mundo me ouvindo agora? Tá com som? Ah, beleza. Eu tava com um fone de ouvido aqui para facilitar, para evitar dar aquele barulho das duas vozes assim, mas não adiantou muito. Então é melhor ficar sem o fone. A gente tem um convidado muito especial essa noite. O Leonardo tá chegando aqui, deixa eu ver. Ah, doutor Leonardo. Doutor Arthur Pontinho entrou agora também aí. Amanhã a live é com o doutor Arthur. Luiz Felipe, a Letiele. Ah, que beleza. Já estão entrando, pessoal. A gente está esperando o nosso convidado da noite. Olha só, a Fábio também entrou. JJ Werlich. JJ Werlich ali. Tudo Beleza? bem? Tudo ótimo. Como é que tá, Leonardo? Tudo certinho, só tô dando um ajuste aqui na luz. Eu tive que fechar a live antes dali porque eu tava sem áudio, tava com fone, mas ficou sem áudio. Agora eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá bem, então. Tamo aí. Como é que Tudo tá? Tudo bem, bom? Fábio? Boa noite, tudo ótimo. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal conhecer você, Leonardo, o pai diatra. Pois é. Então, eu sou Leonardo, o IG Perfeto. Eu tenho 41 anos. Eu sou natural da cidade de Rio Grande, aí no Rio Grande do Sul. É, E vizinho. bem longe daqui de onde eu moro, que eu moro em Florianópolis. Sim. Eu moro aqui desde 2004, então faz 15 anos que eu moro aqui. E aqui eu construí minha vida, né? Casei, tenho duas filhas, uma de 3 anos e uma de 6 meses, e 7 meses, uma de 3 anos e uma de 7 meses. A famosa LL. Ah, a famosa LL, porque minha esposa também é L, a Lisiane, a Larissa e É, a Lorena. e o Leonardo. E o Leonardo. Então fica isso. Tudo L, a família de L. A família facilita para escolher o nome, entendeu? Aí fica menos consoante no início, menos letra, bem mais fácil. Que massa. E, então, daí eu me formei lá na FURG, né, lá em Rio Grande, na Federal do Rio Grande. Uhum. E como todo bom gaúcho, né, que gosta de uma praia, de um surf, vamos morar em Floripa. E para cá eu vim, né, lá eu tinha passado na residência em clínica médica, porque eu ia fazer cardiologia e tal. Cheguei aqui e me deparei com medicina de família, trabalhei durante um ano, depois eu fui fazer minha residência. Aí eu fiz minha residência em pediatria aqui no Hospital Universitário da UFSC, Uhum. e aqui fiquei, sabe? Tipo, até depois eu pensei, vou fazer cardiologia pediátrica. Fiz um baita do estágio aí no Instituto de Cardiologia, sabe? E aquilo balançou bastante, assim. Mas quer saber? Eu vou ficar por aqui, porque a pediatria geral é uma coisa que eu gosto de fazer. E aqui eu tô, né? Eu tô nessa agora do pediatra, que Que bacana. é um projeto que eu tive já na primeira gestação lá da Larissa. Então, isso já faz uns 4 anos, né? Então, do início da gestação, é, eu comecei a bolar como que eu ia fazer. Eu gravava vídeos, porque eu pensava muito em YouTube na época, para Uhum. contar um pouco dessa história do Leonardo pai e do Leonardo pediatra, né? Então, aquela coisa assim, que você está no ultrassom obstétrico, e aí aconteceu da nossa filha ter uma restrição de crescimento intrauterino. Então, cada vez que eu Ah, olhava os valores, assim, eu disse, "Ixi, esse troço não tá batendo, sabe? Então, dava uma agonia, dava uma angústia e tal. E eu queria passar isso, porque todo mundo falava assim, pô, com pediatra em casa fica fácil, né? Tipo, fica mais fácil porque não precisa estar correndo toda hora, né? Sair daqui de casa de madrugada para procurar um serviço de emergência, mas as angústias como pai, né? Aquela questão de acordar no meio da madrugada para ver se a criança está respirando, eu faço. Então é uma coisa bem. É normal, né? Tipo, às vezes não emburreço. adianta, né? O pai fala mais forte que qualquer especialidade, né? Com certeza, com certeza. Mas assim, todo mundo fala, né? Tipo, porque a gente não pode tratar de parente, não sei o quê. Eu me sinto bem confortável, sabe, em dar assistência de puericultura para elas. A mais velha, às vezes a gente leva na endócrino, mesmo só para acompanhar o crescimento dela, tá tudo certinho. Uhum. Mas no mais é show de bola, é só tocando para frente bem de boa mesmo. E é legal porque você pegou justamente no momento em que se fala muito dessa questão do pai participar mais, né?
porque isso até há 10 anos atrás não se falava praticamente, né? Você ia no supermercado e você encontrava 95% mulheres fazendo as compras, né? Agora eu vou no mercado, esses dias eu estava no supermercado e eu contei, tinham 22 homens no hortifruti, nenhuma mulher, escolhendo frutas, escolhendo verduras. Eu pensei, cara, que coisa mais surreal isso, que há 10 anos atrás era impossível de imaginar 22 homens escolhendo hortifruti sem nenhuma mulher em volta, né? É. Tipo, é bem bacana isso, porque, que nem tu falou, Fábio, tá tendo um movimento, da mesma forma que teve o movimento das mulheres em termos de, lá, em relação ao parto, agora também em relação à amamentação, tanto que, né, agora, amanhã a gente está entrando na Semana Mundial do Aleitamento Materno, então, as mulheres se uniram, conseguiram fazer seus movimentos, né? E o homem, eu até abordo isso numa palestra que eu tenho, né, que eu vou fazer agora, semana que vem tem numa escola, e tem algumas palestras que eu fui chamado, que é para falar Depois, isso, né? depois põe essas datas aí pra gente, pra quem Sim, tá assistindo a gente poder. eu vou fazer um postzinho bonitinho com a agenda, tá? Que tá faltando só uma escola confirmar, aí eu ponho. Mas enfim, Ótimo. eu falo disso, sabe, de como que as mulheres elas foram se envolvendo com as questões da sociedade ao longo da história e tal, e nós homens a gente acaba ficando, né, naquela nossa mesmice. E muitas crenças, né, de que o cuidado da criança é coisa de mulher, que a gente não tem competência para isso e tal. O homem tem que Mas trabalhar e trazer dinheiro pra dentro de casa, né? era basicamente isso. E daí hoje a gente Isso. vê que, pô, a mulher trabalha também fora. Então daí tem a questão da dupla, tripla jornada, né, que daí chega em casa tem que dar conta. Enfim, então esses movimentos todos estão fazendo com que, das mulheres, estão fazendo com que alguns homens estão abordando a paternidade, que a gente chama de paternidade ativa, né? Uma paternidade mais participativa, e tirando aquela ideia de que o homem ajuda, não. Participa igual, colabora, coopera, né? Enfim, é uma sociedade que está ali dentro da tua casa. E aí, nesse gancho, eu entro, né, como promoção também, né, da paternidade, e também para dar aquilo que eu posso contribuir também profissionalmente, em termos de conhecimento da pediatria, para tranquilizar, né, e informar pai e mãe também, né, Sim, nessa loucura que é ser pai e ser mãe. é verdade, né? E os pais acompanham muito as esposas ou os filhos numa consulta? Então, o que que acontece? Lá na clínica, olha, posso dizer que 95% dos pais vão junto. Eu Uau! fico até estranho, é bem legal isso. Eu Ah, estranho incrível. quando não vão, sabe? Sim. E vai o E, casal, e, entende aí o casal. e já fui só o pai algumas vezes. Uau, muito bom. Então é bem legal. E é legal assim, porque eles estão sabendo responder. Porque antes era assim, eles achavam, o pai levava a criança e aí, mas não sei o que está acontecendo. Eu sabia o básico, daí quando eu perguntava uma coisa para me aprofundar, eles não sabiam dar resposta. Hoje, eles sabem responder tudo, né? Basicamente tudo. Já aconteceu de ligar, o Leonardo está perguntando tal coisa, o que que é? Mas é bem pouco, sabe? Tá bem legal ver essa participação dos pais. Mas que bacana, né? Até o doutor Alexandre fez uma pergunta bem legal aqui. Quais as principais dúvidas dos pais e se as mães têm as mesmas dúvidas, se tem alguma diferença entre pai e mãe? Assim, dúvida, quem mais se manifesta são as mães, né? Em relação às dúvidas, às preocupações. Até por conta dessa questão cultural da gente, do homem não se envolver tanto, porque assim, a gente aprende a cuidar de alguém cuidando, né? E Uhum. a menina, ela aprende a cuidar lá na sua brincadeira. Lá quando é pequenininha, né? Que ela brinca de cuidar da boneca e tal. E aí a gente não sabe muito bem isso. Então, às vezes, não sabe nem o que perguntar. Mas eles participam bastante de, por exemplo, já aconteceu casos da mãe da criança não tá sabendo lidar com o choro, não tá sabendo lidar com largar um pouco, delegar, sabe, para o pai, o colo, pega um pouco, sabe? E aí, enfim, na conversa ela falou o ponto de vista dela, né? E aí ele falou assim, posso falar? Eu, claro que tu pode falar, tu deves falar. E aí ele falou, é que é o seguinte,
quando ela me dá o bebê, fica 2 minutinhos, ele começa a chorar e logo ela pega. Aí eu voltei para ela, viu? Você não está fazendo nada de errado, eu falei para ela. Né? Você é mãe, você tem, né, essa questão protetora que é, né, de mãe, mas olha só, o teu bebê, teu filho, está com a melhor pessoa para se cuidar, que é o pai. E, enfim, então assim, Fábio e pro Alexandre, a dúvida talvez do homem ela fica escondida, né? Porque não sabe se perguntar, é vergonha, né? Mas eu acho que Sim. acaba sendo parelho, assim. A mãe é mais preocupada mesmo, sabe? Ela demonstra Sim. mais. Mas enfim, eu E acho essa que questão e essa questão principalmente da internet agora, né? A internet bombando, então a gente tem muito canal do YouTube, a gente tem muito influenciador no Instagram, e agora todo mundo tem filho, né? Também deu uma onda aí também de deu uma todo mundo engravidou mais ou menos junto, assim, principalmente grandes influencers. E todo mundo fica dando pitaco, né? Todo mundo fala um monte de coisa. Isso atrapalha um pouco no teu dia a dia? Vem muita informação de fora desencontrada? Isso, como é que estão a qualidade dessas informações? então, sabe que uma coisa que preocupa bastante, assim, quando traz informação que é desencontrada, que é de um site, de um blog, seja o que for, eu, eu falo assim, olha, o que eu conheço a partir das evidências científicas, através dos livros de pediatria e tal, é isso, né? Quando é palpite de familiares, eu não desconsidero. Eu não chego a dizer, tá tudo errado. Não, né? Porque até porque é, a pessoa tem essa base, né, do pai dela, da mãe dela, e essa informação dos pais, dos nossos pais, elas têm uma importância. Então eu não entro já cortando, porque senão eu acabo com essa relação médico-paciente, né? Eu pego e trago, não, olha só, vamos analisar isso. Então para mim é desafiador, mas ao mesmo tempo, como eu gosto dessa coisa de estar como se fosse professor, né, explicando e tal, acaba meio que facilita, sabe? E também me instiga a pesquisar, porque às vezes aparece alguma coisa que eu fico, será que mudou? Será? Daí eu vou lá, vou pesquisar. E muitas vezes mudou mesmo, né? Sim. Agora, uma coisa que assim, que eu acho que atrapalha um pouco mais, não tanto a mim, mas mais a mãe e o pai em casa, são os grupos de mães. Porque muitas vezes Hum, ali dentro, cara, pô, às vezes fica uma disputa, sabe, de ego. Claro que eu entendo, compreendo que não seja de propósito, entendeu? Que não seja para menosprezar a outra mãe, tá? Mas aquilo dá. A mãe, eu costumo dizer, quando a barriga cresce para frente na gestação, atrás tem uma mochilinha que vai crescendo. Só que essa mochilinha ela cresce com culpa. E aí, cara, isso aí tem que ter muita delicadeza para lidar com isso, sabe? Então, o que mais estraga, eu acho que nessa relação aí são os grupos de e WhatsApp. é grupo Facebook, grupo no WhatsApp, né? Tem grupo em tudo quanto é lugar, né? Mas grupos do Facebook eu acho que são acaba tendo afetam mais, né? É, é justo porque é um monte de gente dando palpite, o seu ponto de vista. Eu não falo palpite do Sim. modo pejorativo, eu falo o seu ponto de vista mesmo, né? Sim. Ah, funcionou comigo. Ah, tudo bem, mas isso aí não está na estatística, isso não está, né? Eu não posso jogar isso para todo mundo. Funcionou contigo? Beleza. Mas vamos ver o que diz a evidência científica e tal. Até também, sabe, Fábio, porque a gente fala muito, né? Evidência científica e tal. Mas, cara, isso tudo também veio lá do passado, né? Dos empíricos, Uhum. né? Do pessoal observando e tal. Então, sempre tem os fora da curva, né? E a gente tem É. que saber lidar, a gente tem que saber lidar com isso. Sim, porque é complicado, porque além de ser, né, um combate aí de egos, ainda tem um combate de expectativas, porque, poxa, o fulano tá falando com X idade e o meu ainda não fala, o outro tá caminhando, o meu ainda não caminha, o outro fez isso e o meu ainda não, né? E aí vem a questão, tipo, ó, uma criança, esse tempo eu atendi uma criança com 1 e 2 meses que não estava caminhando. Aí eu falei assim, mas pô, tudo bem, a tua preocupação, eu entendo, tal, mas tá na faixa, né, tal. Aí, mas eu sempre levo meus exemplos, né, os exemplos aqui de casa. Eu falo, pô, minha filha com 1 e 3 meses, cravado, que deu os primeiros passos e saiu andando. Então tá no tempo, né? A gente Sim. tem o padrão, né, e a gente vai observar isso.
Só que aí tem essa mãe que fala que com 10 meses, eu já atendi criança com 10 meses, estava caminhando no consultório, tipo Sim, assim, meu sim. Deus do céu. Mas, É, enfim, é dessa é criança. próprio de cada um, né? É bem isso. Mas deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Ih, estou Ah, cheio se de deixar, eu perguntas aqui. fico Agora falando aqui. tá ali. Não, mas é ótimo, né? Depois do início do projeto do Pai Diatra, aumentou o movimento no consultório? Tu acha que esse. Não sei quanto tempo que você está utilizando isso também como marketing seu. Você acha que isso influencia? Então, eu no início, eu estava muito mais focado quando eu fiz o pediatra, eu desvinculei, né? O pediatra era mais para a questão da paternidade, do Leonardo pai. E aí eu tenho um Ah, perfil que é o pediatra Leonardo Perfeto. sim. E aí eu aprendi, né, que vamos fazer tudo num só, e até porque o pai diatra, ele junta os dois, né? Ah, Então, assim, essa união foi feita agora há pouco, né, que eu conheci vocês, né? desde que você entrou na Então, 15%. daí que eu entendi a lógica, então, mas, assim, o pediatra, ele me proporcionou fazer conexões com um pessoal, né, bem bacana aí, tal, um pai de menina aí, um amigão nosso, né, que faz parte de um grupo de pais, também tava o Marcão que entrou, que é Papai no Sim, Controle, tem tem um vários aqui. Eu pessoal, vi que tem, tem e daí aqui ele o fez Papai no parte, Controle também, de Brasília. Precisa de um isso, pediatra assim lá em Brasília, ó. esse aí é parceiro, a gente fez uma live semana passada, super bacana. Olha que bacana. Então, daí assim, então E me aí? permitiu isso, né? Essas conexões. Hum, Então, é um pessoal que a gente tem tem um grupo, né, no WhatsApp que a gente se apoia, é um grupo de pais é e muito importante. a gente tá na rede, a gente quer mesmo mostrar que paternidade é pegar e fazer, né? Não vai esperar cair do E céu. essa questão do marketing, né? Essa questão do marketing ela é muito importante, porque, pô, quando eu vi a primeira vez, né? Quando você entrou na 15 por 7 e a gente começou a conversar, cara, quando eu vi a primeira vez, eu disse, cara, esquece tudo, foca no Pai Diatra, porque é muito bom, o nome é excelente, a ideia que passa é muito boa, é muito forte, é muito Uhum, poderosa, né? Então, como marketing é incrível, porque você tem isso como propósito de vida. Então ele passa por vários estágios. Ele passa pelo estágio do marketing, da divulgação, mas passa pelo estágio do propósito, do pai, que é pediatra, não é uma pessoa, não é uma super nanny que está falando sobre o negócio, mas não tem filho, né? Então isso passa uma credibilidade muito grande, né? sim. Essa questão do propósito eu acho bem interessante mesmo, porque ela veio num momento de decisão na minha vida que eu tive que decidir entre dois caminhos, né? E aí quando eu escolhi, não, eu vou seguir com o pediatra, nossa, foi assim, parece que foram abrindo portas e aquilo, porque o propósito está na frente, né? Daí então eu disse, Isso. cara, tá bem bacana isso. E é legal porque assim, os pais, as mães das crianças que eu atendo, eles já fazem essa conexão. Ah, o Leonardo é pediatra. Então, é super legal, assim, sabe? Tipo, no trabalho, outros lugares que eu vou, que o pessoal sabe, o pediatra chegou. Então, é legal isso, sabe? Que cria uma identidade. E aí, Muito enfim, bom. né? Vamos ver onde a gente vai. A lua é Eu perto, adorei, né? cara. Quem sabe a gente vai, né? Sinceramente, para mim, assim, eu adorei, né? A Letiele Torres aqui, ela perguntou, pode falar um pouquinho sobre alergia a antibióticos? É comum? Tem tratamento? Então, alergia a antibiótico, então, assim, por exemplo, o mais comum são alergias às penicilinas, tá? E então daí a gente tem a penicilina bezetacil, por exemplo, tem a amoxicilina, que é um derivado sintético da penicilina, e entre outros, né, antibióticos que existem. Bom, às vezes não quer dizer que você tome o antibiótico há mais tempo que você não tenha alergia. Vou dar um exemplo. Você come camarão a vida inteira, daqui a pouco, pum, explode a alergia. Da mesma Hum, forma que a primeira dose
pode desenvolver alergia dependendo, né, do status imunológico da pessoa. Se é comum, assim, ó, vou ser bem franco, eu nunca vi na minha frente uma alergia franca, assim, sabe? Na residência, eu vi criança internada, né, por uma suspeita de alergia a antibiótico, certo? Então, assim, se é comum, aí assim, ó, eu nem gosto de falar muito porque é meio que achômetro, entendeu? Mas assim, eu não sei estatística de fato, tá? Mas, assim, não é algo que se vê com tanta frequência. Eu acho que a maior parte dos casos de crianças que dizem que têm alergia a antibiótico são casos de crianças que estavam com febre, tá? E começaram a tomar antibiótico e depois fizeram um vermelhidão, né? Pintou o corpo e aí atribuíram antibiótico. A gente sabe que existem doenças virais que tem um curso assim. Por exemplo, o exantema súbito é uma doença, tá? De criança. Que dá febre, 2, 3 dias, baixa a febre, pinta o corpo. Existem essas informações cruzadas, entendeu? Bom, e ela Porque falou daí você acha que é um antibiótico, mas às vezes é outro fator, né? E às vezes o próprio antibiótico, dependendo, por exemplo, tem uma doença chamada mononucleose infecciosa, que é uma doença viral, que dá dor de garganta, que pode dar placa, bem semelhante à amidalite. E aí você vai lá e dá um antibiótico, e aí existe uma reação cruzada que a gente fala. O antibiótico, junto com essa doença viral, desencadeia o vermelhidão no corpo. Entende? Entendi. Então não é assim, sabe? Entendi. E tratamento é na fase aguda, entendeu? Tipo, para evitar uma complicação maior, uma anafilaxia, um choque anafilático, né? Que são coisas graves, né? Sim. Bom, doutor Alexandre aqui perguntou se tem uma tendência muito forte na mudança de alimentação mais saudável, né, na infância, né? Isso a gente tem notado muito, né? Tem crescido muito se falando sobre isso. E ao mesmo tempo eu quero complementar essa pergunta do doutor Alexandre sobre como está essa tendência. E ao mesmo tempo eu quero complementar falando sobre o que você acha, já que tem, possivelmente, né, você tem notado essa tendência de alimentação mais saudável. E essa liberação de mais agrotóxico pelo governo e tudo mais, tem uma relação, você acha que isso influencia de alguma forma no crescimento dessas crianças? Então, assim, existe uma procura, né, os pais estão mais preocupados, sim, com a alimentação de suas crianças. Eu costumo dizer que o pessoal está procurando descascar mais e desembalar menos, né? Eu achei uma vez eu vi essa frase bem legal, assim. Então, que é excelente. Então, está acontecendo também, assim, das pessoas perguntarem, Leonardo, sobre a introdução alimentar, né? Pô, mama até 6 meses tem que dar comida, o que eu faço? O que tu faz? Procura uma nutricionista materno-infantil, que vai te dar todas as orientações, sabe? Vai te dar a quantidade, porque é uma questão minha, assim, eu gosto desse trabalho interdisciplinar, sabe? Então, eu não estudei nutrição, eu sei como que se faz a introdução alimentar, entendeu? Mas eu não vou dizer, você tem que... leite materno, fruta, almoço, fruta, por 6 meses. A quantidade, eu até falo alguma coisa, mas quer se aprofundar, procura uma nutri. Então, tem essa preocupação sim, Fábio, sabe? Em relação a procurar alimentos orgânicos, tá? O pessoal tá, pelo menos assim, eles falam, olha, eu acho muito caro, orgânico e tal, o que tu sugere? Só pega o top 3, né? Que é pimentão, tomate, esqueci. Daqui a pouco vem o terceiro, né? Dá preferência a esses 3 aí, né? Que são coisas que talvez usem no dia a dia. Então, e frutas, né? Que se consegue orgânicas também. Sim. Então tem preocupações e, enfim, né? Sobre a influência de agrotóxico, né? Sim, influencia desenvolvimento cerebral e a gente não consegue associar, por exemplo, a gente que tenta associar agrotóxico com autismo, né? Sempre tem essa preocupação. Cara, eu não duvido de nada, sabe? Sim. Eu não duvido de nada. Mas enquanto não tiver lá no papel, a gente não pode afirmar,
Mas então, o que a Claro. gente faz? Então, vamos pegar uma alimentação saudável, vamos pegar frutas e hortaliças e legumes e tará, orgânicos, para evitar, né? Buscar essa solução, né? Agora que você falou de autismo, a gente tem uma pergunta aqui também da JJ Verlich, eu acho que é. Ela está perguntando sobre as vacinas, né? Esquema do SUS particular, híbrido, as vacinas recolhidas, crianças não imunizadas, segurança das vacinas no SUS. Então é uma série de questionamentos aqui, né? Sobre essa questão das vacinas, qual é a tua posição? Cara, eu falo assim, vacina. Vai, Vacina. vacina teu filho. Ah, eu quero vacinar na rede privada. Quero fazer todas. Vai, negocia, faz o teu pacote. Ah, não, mas eu quero fazer só no SUS. Beleza, faz. Tá? Até porque, assim, ó, é uma função do pediatra controlar isso. Controlar, não controlar de fiscalizar, não, né? Mas de manter as vacinas da criança em dia, orientar e tal. Eu, assim, tem gente, nunca aconteceu, tá, de chegar e dizer, ah, não, eu não quero vacinar, sabe? Talvez chegar e não quer vacinar, eu vou respeitar, eu vou dizer, olha, o que a gente tem é isso, por causa disso que vacina, tal, não é só por causa do teu filho, é para proteger as outras crianças também, não só as outras crianças, né, mas toda a comunidade, né, então, assim, diferença, tem diferença da outra live isso aí, sabe? Até quando eu falei com a live do Marcão, do Papai no Controle, eu falei para ele, ó, da outra live isso, porque vacina é um assunto, ele se torna polêmico, né? Porque ele é polêmico. Eu considero a vacina polêmica, tá? Mas porque não pelas crendices ou pelos diz que me disse, né? Mas é uma questão que eu me pergunto, tá? Por que que a gente tem no sistema, numa rede privada, numa clínica, vacinas de maior espectro e no SUS não? Eu tenho essa resposta também, claro, porque o Ministério da Saúde tem uma contenção de gastos e eles têm que vacinar para aquilo que é mais comum, né? E para aquilo que dá mais impacto no orçamento do Ministério da Saúde, quando vai tratar as doenças e por aí vai. Então, cara, dá pano pra manga isso aí. Dá para ir longe, né? Dá. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui do doutor Alexandre também. Acredita que hoje em dia existe uma pressão maior para sermos pais perfeitos? O quanto disso prejudica eu acho que tem a ver também com expectativa e tudo mais. E justamente com as redes sociais a gente fica vendo só o lado bom do negócio. Então você vê o pai sempre com o filho, mas é que você não sabe quanto tempo ele ficou com o filho até tirar aquela foto, né? Pois é. Assim, tem pressão, tá? Da mesma forma, eu gosto de comparar, tá, o movimento que aconteceu com as mulheres e que está acontecendo com os homens. Então, assim, com a mulher, teve um movimento de que se você não tem parto normal, você não vai ser uma boa mãe. Se você não está amamentando, você não é uma boa mãe. Cara, isso só prejudica, né? Da mesma forma, com os homens. A gente tem uma pressão. Porque, assim, os caras que estão afim, eles estão tomando a frente, estão buscando informação e tal. É que nem o público, né? Tem o público quente, o morno e o frio, né? Só que tem um público frio grande lá embaixo que eles não estão ligados, sabe? Eles ainda estão presos em velhas crenças e tal. Mas no momento que a gente começa a falar sobre o pai perfeito, sobre a paternidade, aquela tudo, em determinado momento esse cara ele pode se sentir acuado, ele pode se sentir pressionado, culpado, e ele continuar no jeito dele, porque ele não se vê pertencente àquele grupo. Então, essas pressões, elas têm que ser muito bem... na verdade, elas não podem existir. A pessoa tem que saber administrar, e quem vai... Sempre que fizer uma publicação em relação a... Seja o que for, né? Ao parto, à amamentação, publicação relacionada à paternidade, né? A gente tem que pesar. Como que a gente vai escrever isso? Né? É uma preocupação que eu tenho. Eu escrevo, eu guardo. Depois eu vou ler. Aí eu vou ler, sabe? Tipo advogado do diabo mesmo. Né? Ó, aqui pode dar rolo. Aqui, de repente, um grupo mais
de pressão e tal, pode vir e questionar. Então, vamos mudar as palavras. É bem complicado, porque aí depende também de interpretação, né? E é estranho, né? Porque você tem essa pressão de todos os lados, né? Você, como pediatra, você tem o seu trabalho, as suas crenças, o que você acredita, o que você estuda e tudo mais, ou como vai montando mesmo a tua personalidade como o médico, o pediatra. Só que você tem essa pressão, né? Tipo, poxa, eu acredito nisso, mas se eu falar nisso, de repente eu vou ser mal interpretado, né? As pessoas vão achar que eu sou insensível, ou que eu sou grosso, ou que eu sou antiquado, ou que eu não me atualizei. Então, é complicado isso, né? Por exemplo, nessa questão, né, eu sou um cara que, pô, cara, tem cólica, o bebê tem cólica, né? Eu falo, eu tive, tu teve, todo mundo que está assistindo aí teve cólica. Vai dar remédio ou não vai dar remédio? Ah, daí começa, né? Aí eu tenho o meu ponto de vista, meu posicionamento, né? E aí eu tenho que primeiro ver o que, que vem né, dos pais, essa ansiedade, essa preocupação deles, para ter formular. Vou escrever sobre cólica, meu Deus, estou há horas para escrever sobre cólica, por exemplo, porque eu sei que pode, né, pode ser chamado de sádico, porque eu não quero dar remédio para criança, sabe? Então, é bem complicado. E tem uma coisa assim que tu falou de pressão, eu sou uma pessoa que eu procuro falar aquilo que eu faço, né? Então, até rolou no grupo esse de pais, que quando eu entrei, eu estava bem desesperado em relação a questões de disciplina positiva, né, de educação parental, uma coisa mais educação afetiva, né? E aí, eu estava bem desesperado, assim, porque eu quero falar disso, eu quero fazer isso em casa, e aí, quando às vezes eu pego uma situação de estresse, eu estou bem melhorzinho agora, mas eu fico bravo, né? Cara, como é que eu vou falar de paternidade ativa, cara, se às vezes eu me estouro, se às vezes eu grito, né? Bater eu não bato, não põe de castigo, mas são coisas que, tipo, eu não quero repetir o padrão que foi feito comigo, né? Não que meu pai e minha mãe fizeram errado, não, longe disso, mas eu estou tendo a oportunidade de fazer diferente. Então, essa educação, isso eu quero, e aí isso me impressiona. É uma das coisas que põe uma pressão em cima de mim. Mas isso tudo, né? Minha esposa me ajuda um monte, né? Com isso. Mas é interessante que aí a gente já vê alguns padrões, e é uma coisa que a gente prega muito, principalmente na área de gestão e tudo mais, né? Que a gente fala que o profissional médico, ele tem que deixar de atender e começar a entender, né? E isso é muito legal, porque a gente já vê que o teu atendimento é muito humanizado. Eu acho que isso está muito de acordo com o que a 15 por 7 prega, que a gente fala de marketing, mas a gente fala muito da questão da gestão e da postura do médico. De nada adianta você ter um marketing incrível e a pessoa entra no teu consultório e se decepciona, né? Então, isso é muito... Tem que ter uma congruência aí. E já deu para ver essa preocupação que você tem de entender o outro lado para depois dar a tua opinião e tentar fazer uma coisa cruzada. Eu acho que isso é a melhor coisa, né? Assim, eu antes de ter filhos, eu dava muito palpite, eu acho. Acho não, tenho certeza. Todo mundo, né? Assim, Todo mundo faz não, isso, né? assim, tipo, eu tenho conhecimento técnico, eu tenho conhecimento da minha profissão, isso para mim basta. E aí tinha muita gente que perguntava para mim quando eu atendia, principalmente emergência, quando eu fazia emergência, e falava assim, tinha gente que perguntava, mas tu tem filho? Né? Quando eu dava um parecer, né, sobre aquela situação. Mas tu tem filho? Eu disse, não tenho filho. Tipo, como disse, não preciso. Eu acho que não é uma condição, né, tipo, a gente fala condição sine qua non, né? Você ter filho para ser um bom pediatra. Longe disso. Até porque eu conheço ótimos, excelentes pediatras humanizados que não têm filho, sabe? Não, isso é da pessoa. Mas eu aprendi muito essa relação de empatia, né, do compreender, de entender o que se passa na cabeça de pai e de mãe, respeitar muito isso, até a partir do momento que eu me tornei pai. Então, por isso que também vem o pai diatra para, né, uma vez juntando as coisas para fortalecer, né? Muito importante. A Letiele Torres aqui, ela falou que precisava uma live somente de vacinação. Aí, ó, Letiele, você pode seguir o pai diatra lá, chama ele lá que ele vai fazer uma live, com certeza, né? Falando sobre vacinação e tudo mais. Sim, eu tô focando bastante fazer vídeos também e tá nos assuntos. O pessoal também já pediu, assim. Mas é essa coisa, né? Eu digo que tem que o cuidado, né? Então por isso que eu elaboro, aí eu dou, ó, o Marcão tá falando que o som tá baixo. Ó, mas Então, para mim tá bem normal, assim.
É que eu grito pra caramba. Então, assim, eu tenho material produzido, só que eu estou sempre revisando para realmente não dar margem para mal entendimento, entendeu? Para julgamentos. Então, uma coisa. Manter o pessoal, né? A pessoalidade, não a impessoalidade, mas manter a questão da pessoalidade minha e também do técnico. Isso é uma balança. Esse equilíbrio é difícil, né? Mas é muito importante. Papai no Controle disse que, não digo pai perfeito, eu acho que é sobre o que a gente está falando ali, sobre aquela pressão do pai perfeito, né? Mas um pai presente e consciente, né? E isso é muito importante, né? Tem uma pergunta do Dr. Alexandre aqui também, falando sobre os limites dos smartphones e as crianças. Polêmico. O da outra live. Dá para resumir, tipo assim, cara, até 2 anos a Sociedade Brasileira de Pediatria disse assim, ó, zero telas, entendeu? Seja o que for, não precisa. E aqui em casa a gente fez isso desde a gestação, até um pouco antes. A gente pegou e botou assim, não, a gente não precisa ficar vendo televisão. Eu quero me formar, hoje a gente tem internet e tal. E aí, então, assim, ó, a gente fez isso aqui em casa. A Larissa, que é a mais velha, raramente que ela pede para assistir alguma coisa. Então, quando a gente fala que de 0 a 2 nada, isso quer dizer que eu estou pegando os 2 primeiros anos de vida da criança, onde ela começa a criar hábitos, criar as suas preferências, né? E isso eu estou protegendo lá na frente. Né? Então, assim, ela prefere brincar, ela prefere pegar um livrinho, ela prefere desenhar, sabe? Ela faz bastante atividades Mais lúdicas. mesmo, lúdicas, e menos assistir. Às vezes ela pega e pede, daí a gente deixa um tempo, até porque ela já está no 3º ano de vida, então pode. Sim. Mas com limite também, tá? Com limite, de 2 até 7 anos, são 2 horas por dia, de tudo que é tela, entendeu? Não é Isso 2 inclui horas tudo, né? celular. Inclui smartphone, inclui tudo. TV, DVD. Aí divide, o que você quer? Você quer fazer joguinho? Você quer assistir desenho? Tem que escolher nessas 2 horas o tempo. E eu vou dizer, quando ela pega para assistir, ela vê um tempo e depois sai, entendeu? Ela não consegue ficar, ela não fica presa, hipnotizada ali. Sim. O papai no controle diz que a filha dele tem 5 anos e prefere um pé de lata, casa na árvore e por aí vai, né? Ele faz bastante dessas brincadeiras Esse é lá. bom, né? Esse é muito bom, porque parece que é uma coisa que ninguém mais faz, mas ainda tem gente que faz, é muito bom, né? Tem uma pergunta aqui da J. Verlich aqui também, que diz, o pediatra é o profissional que ajuda nas questões do sono? Também. Porque, assim, o conhecimento de sono que a gente tem é daquilo que é normal, né? Porque, assim, o pediatra geral, para todas as doenças, tá, Fábio? A gente é como se fosse a gente vai triar, a gente vai observar todo o contexto da criança, né? E o nosso objetivo maior é descartar problema e facilitar a vida dos pais. Então, assim, por exemplo, muitas vezes chega, porque meu filho 1 ano e meio, vamos ver o porquê que isso está acontecendo. Qual é a rotina? Até a gente identificar se tem ou não o mesmo problema. Muitas vezes é problema de rotina. E não só rotina, mas a questão de afeto, que é uma questão, às vezes, até bem delicada da gente abordar numa primeira consulta. Então, assim, às vezes eles vêm, né, a gente conversa, aí no retorno a gente conversa mais um pouco para criar essa conexão forte, né, entre a gente, para eu poder me infiltrar nas questões psicológicas. Então, porque muitas vezes a mãe trabalha o dia inteiro, né, a criança fica na creche o dia inteiro, então ela vai pegar a criança às 6 da tarde, chega em casa, dá janta, toma banho, aquela correria, a criança está com saudade da mãe. Então ela vai acordar no meio da noite. Porque ela sabe que no meio da noite os pais estão em casa. Estão em casa, e ela está ali, ela sente a presença. Mesmo dormindo, né, o ciclo de sono da criança é diferente do nosso, então o pediatra ele tem que estar atento, né, ao sono, principalmente nessas questões que são mais corriqueiras, tá? Para não patologia, como é que é?
não causar doença para tudo, né? É verdade, né? Porque senão fica tudo é remédio, né? Tudo é curado à base de remédio, né? Daqui a pouco, cara, eu já ouvi falar que tava onde melatonina para bebê, cara. Isso, não, não é isso que vai resolver. Né? A bebê produz a melatonina dela. Cara, Sim, e tem as doenças. Eu tenho um colega aqui em Floripa que ele é especialista em sono, ele é pediatra e especializou em sono. Pô, a coisa complicou e caminho para ele, né? Mas eu vou dizer, a maior parte das coisas não... Na pediatria, a maior parte das coisas não é doença. É sim. dinâmica familiar, né? Posso dizer que 90% das dores de barriga de criança psicológico, não menosprezando o psicológico, tá? Mas é psicológico, então a gente tem que dar assim, uma atenção para isso. O que está acontecendo na escolinha, o que está acontecendo dentro de casa. E aí entra muito o TDAH também, né? Essa coisa que o pessoal tá, né? Geração Ritalina, assim, as crianças tomando Ritalina, né? Pois é, porque muitas vezes nem precisa, Mas assim, ó, essa questão da geração ritalina que nem teve, e tem ainda a geração diazepam. Os adultos que Hum, tomam diazepam para dormir, os benzodiazepínicos, né? Então, não só o Rivotril. Então, é uma questão tipo de que é muito mais fácil eu te escutar por 10, 15 minutos e te prescrever um remédio, tchau, do que eu te uhum. escutar por 10, 15 minutos, te perguntar coisas que vai levar mais 10, 15 minutos, e a gente chegar a um consenso que vai levar mais 10, aí tu vê, passa 40, 45 minutos de consulta. Então, você tem que se dedicar a isso. Senão só vira um prescritor e começa não sei, tem que escutar, né? Tem que É. escutar as pessoas. Bom, já deu para ver que você é completamente apaixonado pela tua profissão, pela tua especialidade, né? E isso é super importante. Então, assim, ó, eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer, assim, geralmente, pessoal, é se vale a pena ainda. A gente sabe que a medicina ela vem passando por várias mudanças e tudo. Se vale a pena fazer pediatria, mas eu acho que a tua resposta eu sei que é positiva, porque depende, né, da pessoa e tal. Então, assim, ó, se você voltasse lá quando tu estava quase se formando ali na pediatria, qual seria o conselho? O que tu aprendeu nesse tempo que você não sabia no início e que você acha que mudaria a forma de trabalho? Tenha filho. Quer fazer pediatria? Tenha filho. Para mim, né? Eu falaria para mim, porque isso para mim impactou Ótimo, bastante. ótimo. Impactou bastante. Excelente. Mas assim, ó, eu penso que eu olho para o passado, talvez eu dizer, meu, vai e faz. Tá dando tudo certo. Lá na frente vai dar certo. Eu passei por bastante altos e baixos, né? Teve um período bem crítico na minha profissão que eu pensei em largar tudo e abandonar tudo. E aí eu fui parar eu trabalhava na prefeitura de Florianópolis, eu fazia plantão na UPA, e aí eu peguei e fui parar dentro de um sistema de regulação, só computador. Enfim, foi tenso, eu não queria mais ter filho, foi bem tensa a coisa. E isso aí, para mim, foi quando eu comecei um processo de autoconhecimento. Fui fazer um curso que dá formação de terapeuta, que me fez um grande diferencial, sabe, nessa relação com os pais e tal. E aí eu fui ascendendo, daí eu fui descobrindo aquilo que é meu, que eu gosto, né, do que eu gosto de fazer, como fazer, sabe. Então, eu diria, meu, volta lá para quando eu terminei a residência, e já, vai firme, vai sem medo. Vai sem medo que vai dar certo. Poxa, muito bacana ter você aqui. Eu acho que com certeza o pessoal aí tá muito afim de, né, que a gente ficasse por horas aqui nessa live. Eu também tô adorando aqui porque tá muito legal. É Passa super bom rápido conversar aqui. contigo. Nós adoramos conversar com profissionais apaixonados pelo que fazem, né? E isso é muito importante, porque é aí que a gente vê que tem futuro, né, na medicina, porque a medicina ela acabou passando por uma comoditização, né? Acabou virando meio que que commodity, assim, pô, qual é o pediatra mais barato? Eu vou naquele, quando é que aquele cobra? Virou tudo uma coisa meio, né? Parece que estão vendendo milho, né, na feira. Então, É que assim, né, o pessoal fica disputando o preço no final das contas, e não valor. E aí é o desafio, né, tipo,
atender convênio, sim, eu atendo convênio da mesma forma que eu atendo particular, porque sou eu, mas chega um momento que a gente começa a pesar, né? Enfim, mas isso aí é questão da gestão, né? Da gente começar a ver valor, a colocar mais valor, cada vez mais valor no seu trabalho, né? Mas enfim, acontece, teve plano de saúde que deu problema por aqui, e aí a gente paramos de atender, entendeu? Daí eu peguei, o pessoal disse, que pena, não sei o quê. Não, tem alguém para indicar? Tenho. Não tem problema, vai no colega, não tem problema. Precisam de mim, sabe onde me encontrar e tal. E, cara, e para minha felicidade, assim, a maior parte das pessoas que tinham esse convênio e que, enfim, esse convênio faliu, eu acho, continuaram comigo, né? Pagando particular, então, não pela grana, sabe, Fábio? É por isso, porra, valeu a pena, vale a pena fazer o que eu faço, sabe? Eu faço a diferença na vida, sem demagogia nenhuma mesmo, eu faço diferença, né? As pessoas entram em contato comigo, assim, pelo WhatsApp, e aí eu, procuro. Essa semana foi intensa, eu tô respondendo mensagem de ontem, ou anteontem ainda, porque eu recebi muita, daí eu me perco ali no WhatsApp. Sei bem o que é isso. Eles ficam lá embaixo, né? Então tem que começar de baixo para cima. Então é uma coisa que eu tenho que me policiar. Mas é isso, cara. Então eu não tenho. E eu acho muito legal porque assim, você é um ótimo profissional. Só que a gente vê, por exemplo, aqui na live, já tem gente falando, pô, vem para Brasília. Agora a gente teve aqui a Letiele, pô, quando é que abre teu consultório em Pô? Por quê? Porque às vezes a pessoa é um ótimo profissional, mas ninguém sabe, né? Porque ela é um ótimo profissional lá dentro do consultório, e daí ela depende do boca a boca. Só que o boca a boca é falho, né? Porque a pessoa pode indicar ou não, isso depende de N fatores, né? E quando você consegue criar uma forma de divulgação, e daí você faz um post, e daí seus clientes, seus pacientes vão lá e comentam, poxa, esse é um pediatra bom, esse é um profissional bom, isso faz com que a tua autoridade cresça muito, e daí o cara consegue progredir muito mais rápido, né? Fazer essa migração de plano para particular mais rápido também, né? Então é muito importante essa questão do marketing na vida do profissional, né? A gente vê para uma live dessas. Assim, eu posso dizer que, tipo, eu ainda não vi isso em números, entendeu? O quanto que reverteu, não. Mas eu fico super feliz com os comentários que fazem ali, né? Que às vezes eu publico uma coisa e aí as pessoas, porque o Leonardo, super, né? Enfim, eu fico bem feliz com isso. E é motivador, né? Isso aí vai, né, cada vez mais motivando, é combustível para eu seguir nessa vibe aí de que, pô, é meu atendimento, é meu trabalho, né? E o propósito, né? Acho que, cara, essa palavra, quando eu descobri essa palavra, Fábio, eu vou dizer, pô, foi propósito. Qual é o teu propósito, meu? Eu descobri, né? Porque no início a gente pensa, como assim propósito? Eu sou médio, eu faço porque a gente foi criado para ser assim, né? A gente foi criado para ter uma vida regular. Pô, nasceu, cresceu, fez a escola ali, foi para a faculdade, se formou, faz seu trabalho, envelhece e morre, né? E daí quando você diz propósito... exatamente. E daí quando diz propósito, cara, propósito, por que eu tô aqui? Qual é a minha diferença? O que eu vou deixar de legado nesse mundo? Por que eu tô aqui? Eu quero só ser mais um ou eu quero fazer a diferença na vida de algumas pessoas? Né? Daí tudo muda, o jogo muda. Né? É super importante, né? Tanto que agora eu falei brincando, aposenta e morre, porque, pô, se eu pegar... O meu pai era professor universitário lá na FURG, lá em Rio Grande, profissionólogo, não era médico. O cara se aposentou super cedo, porque teve um PDI, eu acho que foi na época. Ele não conseguiu ficar parado. Hoje, inclusive, ele dá aula no município aqui em Itajaí de ciências. Sabe? Porque não consegue, porque ele gosta, sabe? É ele que ele gosta de fazer. E da mesma forma que eu penso, pô, será... Eu me vejo trabalhando com 70 anos. Sei lá, enquanto eu tiver substância cinzenta funcionando aqui dentro, eu ser capaz, né? Beleza. Porque é uma coisa que eu gosto, sabe? Se tiver condições de estar trabalhando, eu gosto bastante disso. Muito bom. Excelente. Bom, quero te agradecer muito aí por ter participado dessa live, foi muito bacana mesmo. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Essa live vai ficar disponível mais 24 horas aqui no Instagram
mas ela também vai para o YouTube. A gente coloca o link do YouTube lá na chamada no 15x7, ali tem a chamadinha da live, daí a gente bota como uma das respostas ali, um dos comentários o endereço no YouTube, e ela vira um podcast também para quem não conseguiu assistir ou quer ir ouvindo no carro, ouvindo no fone enquanto está fazendo na academia. Daí depois eu mando o link também do podcast. Muitíssimo obrigado. Valeu, obrigado também pela oportunidade. Obrigado também. Vou agradecer aí ao universo por ter cruzado com vocês aí, que é uma parceria bem bacana, né? A prontidão das respostas, que eu vou lá e encho o saco, daí o Fábio lá responde. Eu quero agradecer pessoalmente isso, né? Porque isso é muito bom. E, enfim, eu acho que é nessa vibe aí, né? De que é só crescer e vamos indo, vamos subindo aí. Isso aí, isso aí. A Virtus Ultrassonografia está aqui também, que também eu acho que eles fazem imagens lindas aí também. Quem quiser seguir a Virtus, tem umas imagens incríveis de ultrassonografia, equipamentos mega modernos. Dá pra fazer até imagem 3D ali, eles fazem bonequinhos 3D das ultrassonografias. Muito legal, é muito legal. Beleza, então.